Olá, combatentes, vamos falar sobre comprimento da circunferência. É um tópico bem simples, objetivo, no qual você vai entender como calcular o perímetro de uma circunferência. É estranho falar perímetro, porque perímetro se aplica mais a medidas retilíneas, né? Porque você soma essa medida com essa medida com essa medida, você pensa num terreno, né? Perímetro de um terreno. Mas como é que você calcula o perímetro de uma circunferência? Nesse caso, a gente vai calcular o comprimento de uma circunferência. E muito cuidado. Não confunda circunferência com esfera, certo? Esfera é outra história, já falamos sobre isso aqui no decorrer do material. E olha só, temos uma fórmula básica. O comprimento da circunferência é igual a 2 que multiplica π, que multiplica o raio. Esse π aqui vem do quê? Do conceito básico da divisão entre o diâmetro de uma esfera de uma circunferência e o seu comprimento, né? É uma relação que para toda circunferência se aplica. Se você pegar o comprimento da circunferência e dividir pelo valor do diâmetro, isso sempre vai dar 3,1415, é um número irracional maluco. Mas em toda circunferência que existe, circunferência é isso aqui, ó, um círculo perfeito. Isso aqui não seria uma circunferência, seria uma elipse, né? Já é outra história. Não vale para elipse. Mas para circunferência é sempre esse valor que será aplicado aí, o 3,14. Por isso que é uma relação fundamental da circunferência. Então temos como fórmula padrão essa. 2πr, 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 2πr. É só decorar. Aí, se porventura você quer saber a área da circunferência, aí você usa a fórmula πr ao quadrado, né? A área é πr ao quadrado. 2πr é o nosso perímetro, entre aspas, da circunferência. É o comprimento dela. Bom, isso aqui é o tópico basilar da nossa aula de hoje, né? C aqui na fórmula seria o comprimento. Π é uma constante matemática que vale aproximadamente 3,14. Algumas questões pedem para considerar 3. Vamos ver isso aqui em breve. E o raio da circunferência, o que é o raio, Everton? Olha só, muitas questões vão dar o seguinte, vão dar o diâmetro. Você tem o centro da circunferência, aí cruzando ela exatamente no centro, você vai ter o diâmetro, certo? Isso aqui, ó, em amarelo, será o diâmetro. Mas nós precisamos do raio. O raio é o quê? É basicamente do centro para qualquer parte da borda da circunferência. Esse garotinho verde aqui é o raio. Você consegue perceber facilmente que o diâmetro dividido por 2 é o quê? É o raio, né? Então, o raio é o diâmetro dividido por 2. Ou então, o raio vezes 2 é o diâmetro, né? Você consegue perceber isso? Então, muitas questões pedem para calcular o comprimento da circunferência, mas não dão o raio, que é ele que a gente precisa. Dão o diâmetro, aí você tem que fazer a divisãozinha por 2 na hora. Tá aqui, ó, o número π representa a relação entre o comprimento de uma circunferência e seu diâmetro, e essa relação é a mesma para todas as circunferências, independente do seu tamanho. Isso vai se aplicar para todas. π é sempre 3 ou 3,14, né? Aí é a questão que vai mandar. Mas vamos falar sobre algumas relações métricas na circunferência. Olha só. Basicamente, nós temos uns elementos importantíssimos que nós deveremos conversar sobre ele agora. A própria circunferência, que é uma linha curva perfeita fechada, plana, onde todos os pontos estão à mesma distância de um ponto fixo, chamado centro. Preste atenção comigo. Olha só, você tem um ponto aqui. Aí você prende nesse ponto uma estaca. Imagina isso agora na tua mente. Você prende aqui, você fixa nesse ponto uma estaca. A essa estaca você amarra uma corda. E mais ou menos, sei lá, vamos supor que a corda tem 1 metro. Pronto. Aí você sai andando e rodando ao máximo essa corda em volta dessa estaca que você prendeu. Você segurando com a mão sai rodando para formar um círculo
perfeito, né? Não ficou o círculo perfeito, mas vai ficar agora. Pronto, tá aqui. Aí o que acontece? Nós tínhamos uma corda de 1 metro e ao circular, se você fizer esse teste aí, né? Empiricamente você vai ver que vai formar uma circunferência. Só que, olha só, se você prestar atenção, essa corda que foi usada para formar a circunferência perfeita é o próprio raio da circunferência. E isso multiplicado por 2, ou seja, o dobro disso, algo que passa aqui ó, exatamente no centro da circunferência, de uma ponta a outra, é o nosso querido diâmetro. Né? Nesse caso, se o raio tem 1 metro, o diâmetro tem 2 metros. Olha a definição. Segmento de reta que passa pelo centro da circunferência e tem suas extremidades na circunferência. Passa pelo centro, ó, o diâmetro vai passar pelo centro e tem suas extremidades na circunferência. O diâmetro é o dobro do raio. Olha só. É o dobro do raio. O raio, basicamente, é o segmento de reta que liga o centro da circunferência a qualquer ponto da circunferência. Certo? Se eu pegar o centro aqui e ligar, por exemplo, para esse ponto, saindo do centro para cá, eu vou ter o raio. Para esse ponto, saindo do centro para cá, eu vou ter esse mesmo raio. E assim, infinitamente. Certo? Você vai ter a mesma medida de raio aí para qualquer ponto da circunferência. Agora, olha só, o que seria uma corda? Imagina que eu pego aqui, ó, uma faca ou alguma coisa e passo assim, rasgando essa circunferência. Desse jeito. Sem ser passando pelo centro. Assim, ó, por exemplo. Pronto. Aqui eu tenho uma corda que corta a circunferência. Corda. Para ser mais exato, uma corda seria o quê? Seria basicamente, ó, a parte dessa linha que passou cortando a circunferência sem ser pelo meio exato, que se posiciona aí dentro da circunferência. Isso seria a corda. E o nosso arco, vou até pegar outra cor aqui, para usar como referência. O nosso arco seria uma ligação aqui, ó, basicamente, né, um pedacinho, né, da circunferência seria o arco, né? Para ficar melhor, eu vou fazer assim, ó. Pronto. Pronto. Isso aqui seria um arco de uma circunferência. Esse pedaço aqui, por exemplo, poderia ser outro arco, certo? Mas em cima, tá? Em cima, exatamente em cima da circunferência. Entendeu? Então, em rosa aqui, em roxo, seria o arco da circunferência. Ela é delimitada por 2 pontos, ó. No caso, esse e esse, tá vendo? Ó? O arco delimitada por 2 pontos. É uma parte delimitada. Aí a corda, né, é o segmento de reta que liga 2 pontos distintos da circunferência. Eu posso dizer que o diâmetro é uma corda? É. Mas o diâmetro é a corda que passa pelo centro. Então, por isso que chamamos de diâmetro. E o que seria o ângulo central? Lá vou eu de novo pegar outra cor, dessa vez um laranja. Olha só. O ângulo central é quando eu pego 2 raios e vejo o ângulo entre eles. Eu vou chamar esse aqui de alfa, esse aqui de beta. Pronto, dei nome aos raios que apareceram aqui, certo? Vou até colocar outro aqui para simbolizar aquele raio lá de 1 metro. Aí o diâmetro tem 2. E perceba que entre o raio 1 e o raio 2 eu formei o ângulo central, que é o ângulo que sai do centro e tem como delimitante 2 raios. Então, o alfa é o ângulo
entre raio 1, ó, raio 1 e raio 2. E o beta, nosso beta aí, é o ângulo entre o raio 2 e o raio 3. E o raio 3, né? Posso até chamar dessa forma aqui, ó, que é o habitual, né, de ser usado. Ângulo, posso fazer assim, entre raio 1 e raio 2, no caso do alfa. Tá, e fiz de maneira mais esquematizada aqui, mais esquematizada para vocês verem, né? Vai ficar mais tranquilo entender. E o alfa é o ângulo central entre R1 e R2, né? E o beta é o ângulo central entre R2 e R3.